Boa noite, pessoal. Vou dar um tempinho para todo mundo poder chegar. Perfeito. Então o pessoal está entrando aí. E o assunto dessa nossa live de hoje é para falarmos sobre diagnósticos diferenciais de dor miofacial. Como é que está o meu som? Vocês estão me escutando bem? O som tá bom, pessoal? Só me dá esse feedback aí só para eu saber se tá... Ok, beleza. Estão escutando bem. Fala, Rafa. Então tá, gente. O assunto da aula de hoje serve para todo mundo. Não apenas para médicos ou para quem é da área da saúde, mas para todo mundo mesmo. Até meu irmão, que é engenheiro, que entrou aí. Estamos falando sobre uma das causas mais comuns de dor que tem no dia a dia e que são pouco estudadas na medicina e nas outras áreas também. Na fisioterapia é um pouco mais estudada, que é a dor miofacial. Eu já vou entrar um pouquinho mais disso. Mas o problema é o seguinte: pelo menos dentro da medicina, eu posso dizer, é um assunto muito pouco falado. Se ele é pouco falado, se ele não é ensinado, como é na maioria das vezes, os médicos se formam sem nunca ter ouvido falar numa coisa chamada dor miofacial, apenas em bursite, tendinite e coisas assim. E aí, o que acontece na grande maioria das vezes é que os médicos vão diagnosticar o que eles conhecem. O que eles não conhecem, bom, não sei, isso é coisa da sua cabeça, isso aí não, você não tem nada, não é um problema que eu posso tratar. E aí o paciente fica naquela, poxa, e agora, né? Aí fica perambulando de consultório em consultório procurando o tratamento. Já vi isso centenas de vezes, tá? Eu falo com muita tranquilidade. O que eu estou falando é aquele paciente que sabe que tem uma hérnia, por exemplo, e aí está com dor nas costas. Aí vai no consultório, minha hérnia está atacada. Se pega um médico desses que nunca ouviu falar em dor miofacial, pode acontecer dele apenas prescrever um remédio e vai tratar, pode acontecer dele encaminhar direto ao fisioterapeuta, ou pode acontecer dele pedir um exame, uma ressonância. Se ele pedir uma ressonância, ainda assim temos um outro problema. Por quê? Quem assistiu a live de ontem, eu falei sobre os exames de imagem na dor lombar. E a gente sabe que a grande maioria dos exames de imagem mostram muito mais informação do que aquilo que a gente precisa. Então, é como se eu fosse determinar se a pessoa é velha pela presença de cabelos brancos na cabeça. Se vocês forem procurar a minha cabeça, vocês certamente vão encontrar um ou outro fio de cabelo branco. Isso significa que eu sou velho? Não. Então, nos exames de imagem, eu encontrei uma alteração degenerativa. Isso significa que a pessoa tem aquele problema? O sintoma é relacionado àquele problema? Não. Então, o que eu vejo na grande maioria das vezes é isso: paciente com algumas dores e que procuram a resposta para suas dores nos exames de imagem. Os exames de imagem mostram coisas que não têm correlação com os sintomas do paciente. Mas está aparecendo aqui, olha, doutor, está dizendo, eu tenho tal coisa. Tá, e daí? É que nem encontrar uma mancha, um sinal na pele, não quer dizer nada. É que nem encontrar uma ruga, isso não significa doença. O fato de ter alguma alteração daquilo que é mais comum não significa que aquele seja um motivo da nocicepção. Então aqui já começa um primeiro conceito importante. Nocicepção é um estímulo que pode ser tátil, pode ser térmico ou pode ser químico, em que os nossos neurônios conseguem captar e transformar isso numa mensagem que é enviada para o meu cérebro, e o meu cérebro então vai interpretar se aquilo é agradável, se é desagradável, se é perigoso, se não é perigoso. Então, a nocicepção é a capacidade de interpretar fenômenos nociceptivos, que podem ser químicos, térmicos ou táteis. O estímulo pode ser agradável ou pode ser doloroso. Então, nocicepção não é a mesma coisa que dor. Nocicepção é a percepção desse estímulo. Então, eu posso ter um estímulo nociceptivo indolor ou posso ter um estímulo nociceptivo doloroso. Eu falo isso porque quando a gente fala em nocicepção na medicina, todo mundo já vai de cara pensando em dor. Não necessariamente. Muito bem. A dor miofacial é um problema no músculo. Caracterizado pela formação de um ponto gatilho. Esse ponto gatilho,
como se fosse um nó dentro da musculatura, em que alguns sarcômeros perdem sua capacidade de relaxar e, portanto, aquela fibra muscular acaba ficando encurtada, fica tensa. Essa fibra muscular tensa reduz a amplitude de movimento e provoca dor local. Por quê? É como se fosse uma cãibra que não solta. Então, quem aqui nunca teve uma cãibra? É difícil, mas tem muita gente que nunca teve cãibra. Ok, um dia vai ter. Ou vai ter dor miofascial. A dor da cãibra, você conseguiria descrever para mim como é que ela é? O que você sente, além de dizer, ai, tá doendo, tá, mas que tipo de dor? É uma pontada? É um aperto? É uma queimação? É um choque? É um formigamento? O que você sente durante a cãibra? Ok. Agora pega isso, reduz um pouco a intensidade, só que mantém o dia inteiro, sem parar. E mantém a semana inteira. E mantém o mês inteiro. De manhã, de tarde, de noite, a hora que for. É mais ou menos essa a sensação de quem tem dor miofascial. É uma dor estranha, é uma dor esquisita, é uma dor difícil de descrever e que é difícil de delimitar, dizendo, olha, ela começa aqui e termina aqui. Ela é difusa, sabe? É como se fosse uma nuvem que chega perto de você e ali onde ela toca, ela começa a incomodar. E às vezes elas ainda vêm junto com outros sintomas. Por exemplo, uma das causas mais comuns já tem de consulta que eu vejo por causa de dor é dor miofascial do infraespinal, em que a pessoa classicamente refere dor no braço e que irradia para a mão. E às vezes a clínica principal é o paciente chega dizendo que a mão está fraca e está formigando. Isso não é o quadro mais comum, mas pode acontecer. Então, imagina só, o médico recebendo o paciente dizendo que a mão dele está fraca e está formigando. Aí ele examina o teste de força, ele faz a movimentação, palpa ali tudo, está tudo normal. Ele pede uma ultrassonografia da mão, está normal. Ele pode pedir uma eletroneuromiografia, ver a musculatura, está disparando potencial de ação normal, está normal. Não, então você não tem nada. Quer saber? Olha, toma esse anti-inflamatório aqui e tchau, vai fazer fisioterapia. Enfim, o que acontece é isso. A dor do ponto gatilho é uma dor difusa, é uma dor esquisita, é uma dor que assusta. Por que assusta? Porque ela não é conhecida. É como entrar numa sala escura. Você não sabe o que tem ali dentro. De repente você escutou um barulho. De repente alguma coisa encostou na sua perna. Isso assusta. Agora, quando acende a luz, de repente você vê um gatinho, tá passando. Ah, não, um gatinho, tudo bem, não tem problema. Então, a primeira coisa que eu vejo é isso. Uma carga emocional muito grande, um medo e uma ansiedade muito grande relacionada às dores e um desconhecimento. Nesse desconhecimento, começa a vir as confabulações. Não, deve ser uma hérnia, deve ser não sei o quê. E aí vai para a investigação. O ponto gatilho ele não é visível em exame de imagem algum, nem em ressonância, nem na tomografia, nem na ultrassonografia, nem no raio-x, nem o exame. Até existem uns exames chamado termografia e um outro chamado elastografia que conseguem ver algumas zonas de maior calor naquela região que corresponderia ao ponto gatilho. Mas ainda estão longe de serem exames popularmente encontrados ou facilmente encontrados ou rotineiramente realizados. Então ainda não é o padrão ouro. O padrão ouro para o diagnóstico da dor miofascial é, número 1, conhecer uma coisa chamada dor miofascial. Número 2, saber reconhecer na fala do paciente, porque nesse caso, doutor, minha mão está formigando. Bom, está formigando, eu vou pensar que tem algum problema circular ou vascular ou nervoso. Então eu vou investigar a vascularização e eu vou investigar a inervação da mão. E aí, mas o problema não está na mão, o problema está na distância. Então, se eu não consigo nem reconhecer na fala do paciente que aquilo dali deve ter alguma coisa de miofascial no meio, dificilmente eu vou chegar lá no diagnóstico. Então eu falei, tem que conhecer, tem que saber reconhecer na fala do paciente e aí depois tem que saber examinar. Para examinar, eu tenho que saber palpar músculo, que é uma coisa que também não ensinam para a gente na faculdade de medicina, pelo menos na vasta maioria das faculdades de medicina. E aí então, se eu não sei nem palpar músculo, eu posso até desconfiar, mas eu não vou conseguir diagnosticar. Por quê? Porque o diagnóstico ainda é clínico. Então, saber palpar o músculo, identificar a banda tensa e o ponto gatilho seria o próximo passo. E por último, saber fazer o agulhamento seco ou a compressão isquêmica. Esse seria, então, o motivo pelo qual as dores miofaciais andam em tanta quantidade por aí, só que sendo chamadas de outras coisas. Elas estão fantasiadas de bursite e tendinite. Na verdade, o problema não é isso. Eu costumo falar para meus pacientes que uma coisa é abanar a fumaça, outra coisa é apagar o incêndio.
Quando eu trato uma tendinite, uma bursite, ok, eu resolvi aquela inflamação, mas o que provocou aquela sobrecarga daquele tendão, ou daquela bursa, ou daquela estrutura, seja lá qual for? Claro, tá, existe movimento repetitivo, a lesão, doença ocupacional relacionada ao trauma, tá, mas aquela coisa de que dormiu sentado, deitado no sofá e acordou com uma baita uma torcicolo. Da onde veio essa torcicolo? Ou dormiu embaixo do ventilador, acordou todo travado. Da onde veio isso? Então, algumas coisas não são explicadas, só que também ninguém está preocupado ou curioso em perguntar. Eu sou um curioso nato. E aí, de tanto perguntar, descobri essa coisa chamada dor miofascial. E o que me encantou é exatamente o motivo dessa aula. Então, quando eu descobri que aquela mulher que tinha o formigamento na mão e a mão fraca, que o problema na verdade estava aqui atrás, no ombro dela, num músculo chamado infraespinal, e que eu fazendo uma compressão isquêmica ou fazendo um agulhamento seco, a dor dela e a dormência sumia na hora, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu achei aquilo fantástico. E aí eu fui descobrindo outras coisas. Por exemplo, a doutora Janette Travell, que foi a mãe da dor miofascial, podemos dizer assim, foi ela que na verdade trouxe a dor miofascial para o mundo. Ela, no começo da carreira dela, ela estava trabalhando no departamento de cardiologia. E lá na unidade coronariana, ela começou a perceber que vários pacientes que estavam internados com dor torácica, e os exames estavam normais, estava tudo normal, mas que quando ela ia examinar e palpava determinados pontos da musculatura peitoral, ela conseguia reproduzir a dor deles. Que aí ela então foi buscar na literatura e tal, e encontrou um trabalho publicado pelo Dr. Kellgren em 1934, se eu não me engano, aonde ele fez um ensaio clínico. Ele pegou 8 pacientes diferentes que tinham um padrão de dor e que, quando palpava determinado músculo, reproduzia a dor deles. O que ele fez? Ele anestesiou, ele jogou novacaína em cima desses pontos que provocavam a dor, e a dor dos pacientes sumia. Então, o Dr. Kellgren publicou esse estudo em 34 e morreu aí a história. Daí, então, na década de 50, a doutora Janette Travell, vendo esses casos, ela começou a investigar na literatura e encontrou os trabalhos dele. E a partir daí, mergulhou de cabeça, que nem eu fiz também. E quanto mais estudou, mais se apaixonou, e é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Então, vou contar algumas curiosidades. O paciente chegou para mim, casos clínicos, coisa de um mês atrás. E eu tenho gravado isso. Tem um vídeo, está no YouTube, posso mostrar para vocês depois. Ela chegou, paciente jovem, devia ter 31 anos de idade. Ela era cuidadora de idosos e disse que passou a noite inteira com uma dor muito forte no ouvido e atrás do olho. Aí eu pensei, bom, a dor no ouvido e atrás do olho não tem nada a ver, mas a princípio eu não consigo entender ou pensar numa única doença que provoca uma dor no ouvido e atrás do olho e em cima da sobrancelha, tinha mais essa. E aí, papo vai, papo vem, ela me disse, depois de muito tempo, ela falou assim, não, mas começou na verdade, foi quando eu fui pegar o meu paciente da cama e botar na cadeira. E no que eu fiz esse movimento, aí começou uma dor. Aí eu, tá, mas me fala mais, né? Aquela coisa da medicina centrada na pessoa. Me fala mais. E aos pouquinhos começou a vir. Aí eu fui juntando as peças do quebra-cabeça. Aí as dicas que eu dou para vocês para reconhecerem, que é como eu fiz. Quando uma dor não faz sentido. Quando o paciente já tentou tomar vários tipos de remédio, nada resolve. Quando a pessoa tem dificuldade de descrever o que ela está sentindo, desconfie de dor miofascial. E foi o que eu pensei. Dor na orelha, atrás do olho, em cima da sobrancelha. Já tinha tomado anti-inflamatório, relaxante muscular e codeína, não tinha melhorado. Passou a noite inteira em claro por causa de dor, porque aquela coisa não acontecia. Chegou com uma grande carga de ansiedade e preocupação, achando que fosse alguma coisa grave. E aí eu pensei, bom, então deve ser dor miofascial. Entrei no Google, como eu faço sempre quando não lembro de cabeça, dor miofascial cabeça. E aí fui vendo lá, o padrão de dor do esternocleidomastoide era exatamente esse, dor na orelha em cima da sobrancelha. Aí eu só pedi para ela fazer assim, olha, vira a cabeça para um lado, vira para o outro. Porque ela vira a cabeça para um lado, para o outro, ela está esticando um dos esternocleidos enquanto está contraindo o outro, né, para fazer o movimento. Então, como eu falei, o ponto gatilho provoca um encurtamento muscular. Se o músculo está encurtado, na hora de virar a cabeça, o músculo tem que esticar, mas não consegue, porque ele está encurtado. Não dito e feito. Ela virou a cabeça, para esse lado não vai. Parece que tem uma coisa repuxando. Assim, interessante. Aí fui até ali, palpei o músculo dela. E aí palpei, eu vi ela fazendo assim com os olhinhos. O que foi? Tá doendo meu ouvido. Assim, mas eu tô apertando seu pescoço, mas tá doendo meu ouvido. Assim, então tá aqui. Porque ela tava achando que era uma enxaqueca ou alguma coisa parecida. Foi uma agulhada, tirou, deu um twist, soltou o ponto gatilho e ela ficou faceira.
Então, bacana que eu consegui capturar esse momento. Eu pedi permissão a ela, me autorizou, eu disse que ia mostrar nas redes sociais, ela permitiu. Então, eu posso mostrar para vocês essas histórias. Então, esse é um caso. O paciente chegou com uma dor na orelha e em cima do olho. Um outro caso que marcou minha vida como médico, assim, um grande divisor de águas. Eu sou carioca, moro em Florianópolis desde 2009. E aí, quando eu vim para cá, nessa época eu morava sozinho ainda, e eu gostava muito de comer no restaurante japonês aqui perto de casa. Então eu estava mais uma das vezes lá comendo e eu percebia que o dono do restaurante, que era o sushi man principal, estava toda hora mancando. E ele é um cara mais jovem que eu, mais novo que eu, ele deve ter seus 35 anos de idade hoje. E aí um dia eu cheguei para ele, olha, não me leva mal não, mas eu sou meio curioso mesmo. Eu percebi que você manca. O que aconteceu contigo? Você me parece um cara saudável. Eu disse, não, é porque eu andava de moto, eu já caí de moto, tive 3 acidentes em que eu te fraturei o mesmo fêmur em 3 locais diferentes. E há 10 anos que essa perna não funciona mais, eu tô mancando e eu sinto dor todos os dias, tenho que tomar um bocado de remédio e tal. E eu falei, mas o ortopedista te liberou? Ele falou, sim, meu osso tá ótimo, não tem nada, só sinto dor, que não melhora nunca. Aí eu pensei, bom, uma dor que não melhora com remédio, já tem bastante tempo, não melhorou espontaneamente, já foi liberado pelo ortopedista, não tinha mais nada para fazer, já fez fisioterapia, não resolveu. Assim, cara, eu acho que eu posso te ajudar, já tá pensando em dor miofascial. Dá um pulinho lá no posto de saúde amanhã. Dito e feito. Ele foi lá, eu examinei, ele tinha uma fraqueza muito grande no glúteo médio. Então, tem um teste que a gente chama o teste Trendelenburg. O paciente está de pé, ele levanta uma das pernas e aí tem que ficar equilibrado em cima de um pé só. Então, nesse momento, ele está contraindo a musculatura do glúteo médio para estabilizar a pelve. Então, se aqui está a pelve, o quadril do paciente, as pernas estão para cá, quando ele levanta essa perna no ar, esse músculo do glúteo médio aqui do lado tem que contrair, senão a pelve cai. Então o que acontecia com ele é que esse músculo do glúteo médio era fraco. E toda hora que ele pisava, a pelve dele fazia esse movimento, dava essa queda. E aí ele mancava por causa disso. E aí examinando eu vi que ele tinha um ponto gatilho no glúteo médio. Foi também, foram 2 semanas, foi uma semana eu agulhei, na outra semana eu agulhei de novo. No dia seguinte ele manda um recado de texto dizendo, primeira vez em 10 anos que eu acordo sem dor. Muito obrigado. E esse foi um grande divisor de águas também. Ou seja, o cara estava desacreditado, já tinha passado em vários especialistas e ele teve 3 acidentes, então teoricamente justificaria aquela dor dele, mas não tinha por que ter dor, mas tinha. E agora? Os exames todos normais, os remédios não resolviam, ele vivia mal com aquela dor todos os dias, quando ficava frio era pior ainda. Então tá aí assim uma coisa muito simples, era primeiro passo, conhecer que existe uma coisa chamada dor miofascial. Segundo passo, reconhecer na maneira como o paciente fala que deve ser uma dor miofascial. Terceiro passo, saber investigar e saber examinar uma dor miofascial. E terceiro passo, saber tratar. Mais alguns casos. Esses eu não vi pessoalmente, mas já escutei muitas vezes. Paciente que está com dor no dente e trata, vai no dentista, chega até o caso de arrancar o dente e continua com a dor. Se o dentista conhecesse a dor miofascial desse músculo que tem aqui, do masseter, ele pode irradiar para os dentes. E enquanto não resolver a dor do músculo, o problema não está no dente. É que nem aquela história da mão com relação ao músculo infraespinal. Ou que nem problema da orelha com relação ao esternocleido. Mais um caso. Uma vez eu atendi estou contando esses casos clínicos, fica mais interessante assim do que apenas comentar dos diagnósticos diferenciais de cada um dos músculos. Mas o fato é, as dores miofaciais, depois que você começa a se familiarizar com isso, você começa a ver que várias coisas ao seu redor, que antes você pensava que sabia, na verdade são dor miofacial. E esse exemplo agora é clássico. Uma senhora que eu atendi uma vez no consultório particular, depois comecei a acompanhar no posto de saúde, ela veio para mim desacreditada porque o cirurgião já tinha dito para ela que o caso dela era cirúrgico, ela ia ter que operar. E aí na tentativa de não operar, ela resolveu fazer acupuntura. E aí foi que eu conheci ela. Eu não sou acupunturista, mas eu aprendi a fazer algumas técnicas de acupuntura. Então espalhou a notícia de que eu fazia acupuntura e assim que ela me procurou. Ok. E aí ela me contando a história dela, de novo, aquela história. Eu tenho uma dor que não melhora com nenhum remédio, é uma dor que me incomoda muito esse braço todo, era uma cervicobraquialgia que não melhorava nunca e com nada. Essa era a história dela. Já tinha feito exames, já tinha feito procedimento invasivo, infiltração, e aí a dor recidivou e o ortopedista falou, isso aí é cirúrgico, não tem mais jeito. E aí, na história dela, eu vi que ela tinha um ponto gatilho naquele danado daquele músculo lá atrás, o infraespinal. E foi uma agulhada, e aí depois ela soltou o músculo, né? Voltou ao normal, aí pedi para ela mexer o braço. No que ela começou a mexer o braço, ela me olhou com os olhos arregalados, uma cara de espanto assim, doutor, o que você fez? Eu falei assim, por quê? Eu não estou sentindo mais nada.
falei assim, que bom, né? Assim, você vai me dar licença. Eu falei assim, o que houve? Agora eu vou fumar um cigarro, vou tomar um uísque. Eu falei, então vai feliz. A expressão de leveza e de tranquilidade na cara dela era tanta que, assim, que bom, né? Que fiquei muito feliz por ela. Então, são casos assim que normalmente passam desapercebidos por nós com muita frequência. O outro caso, um paciente jovem também chegou para mim falar que estava com tonteira e zumbido no ouvido. E aí, assim, já vou adiantar, não vou ficar contando muitas histórias, mas era um ponto gatilho no esternocleidomastoide, foi uma agulhada melhorou. Essa semana, foi ontem ou anteontem, eu atendi uma conhecida minha pessoal, que ela caiu de moto há coisa de uns 2 meses atrás. Caiu, ralou um pouquinho o ombro e tal, fraturou um osso do pé, mas nada grave, tá usando a botinha. Mas essa dor do braço dela estava incomodando muito, ela não conseguia levantar o braço de maneira alguma. E eu pensei assim, bom, caiu, bateu, tá com muita dor, não tá melhorando o anti-inflamatório, mas também não tinha sido investigado. Então, primeira coisa, vamos investigar. Eu sabia que ela já tinha passado no pronto-socorro, portanto, fratura havia sido descartada. Pensei que ela pudesse ter uma rotura de algum tendão. Pedi uma ultrassonografia do ombro e veio uma tendinopatia leve, não era proporcional à dor dela. Aí eu falei assim, não, se tá com essa dor toda e o exame de imagem não mostrou nenhuma lesão grave, isso é dor miofascial, vem cá. Aí ela tinha dor miofascial em 2 músculos, ela não conseguia levantar o braço mais do que 90 graus. E aí foram 2 pontos, um no trapézio e no infraespinal. E ela, na mesma hora, levantou o braço lá para cima e ficou feliz da vida. Então, deixa eu pensar outros casos interessantes. Outro caso clássico. Paciente chega no consultório, doutor, meu ciático está atacado, minha hérnia está atacada, estou com uma crise de ciático. Essa história eu escuto toda semana. E aí você vai e pergunta ao paciente, tá, onde é que é a sua dor? Na minha dor vem aqui atrás, corre pelo bumbum, desce pela perna, vai até lá o pé. Aí, bom, isso é coerente, né? A hérnia de disco, quando comprime o nervo ciático, realmente pode produzir esse padrão de radiação. Vamos agora então ao teste, né? Aí deitei na maca, fiz o teste Laseg, nada. Fiz o teste Bragad, nada. Fiz o teste de Slump, não sentiu nada. São todos testes provocativos que deveriam estar alterados. E eu falei assim, bom, alguma coisa está errada aqui. E aí eu lembrei que o glúteo mínimo, que está por baixo do glúteo médio, quando tem ponto gatilho, irradia exatamente nesse trajeto. E aí foi ali, palpei e eis que surgiu a dor dele. Foi lá de novo, uma agulhada e resolveu. Então, quando eu falo assim, pode ter a primeira impressão de que tudo é dor miofascial. E quando a gente aprende a encontrar e a diagnosticar, realmente a gente começa a ver tanto que a gente acha que tudo é dor miofascial. Só que às vezes é de fato uma tendinose, às vezes é de fato uma fratura por estresse, às vezes não é dor miofascial. E por isso a gente precisa saber examinar muito bem o que está acontecendo para identificar da onde está vindo a nocicepção. Se é do músculo, se é do tendão, se é da cápsula, se é do osso, se é da articulação. Aí lembra que eu falei, nocicepção não significa dor, nocicepção é o estímulo que é captado e interpretado. O estímulo nóxico pode ser doloroso ou não. Então, o primeiro passo na consulta é identificar de onde está vindo essa nocicepção e o que ele está estimulando. Se ele está estimulando uma raiz nervosa, se ele está estimulando um tecido por uma inflamação local, enfim, o que está por detrás disso. A dor miofascial é estimulada por um ponto gatilho. E cada músculo tem o seu padrão de irradiação diferente. Então, algumas eu posso falar. Por exemplo, aqui na testa, na região temporal, nós temos um músculo chamado temporal, que fica mais ou menos aqui no trajeto da minha mão. E ele tem vários pontos gatilhos nesse trajeto. E a dor geralmente vem nessa região, mas também pode irradiar para os dentes da arcada de cima. Essa é uma. O ponto gatilho do masseter pode irradiar para os dentes de baixo, também pode irradiar um pouco para a região da ATM, e aí então confundir com problemas na articulação temporomandibular. O esternocleidomastoide, como eu falei, pode produzir dor na orelha ou ao redor da orelha e em cima do olho, então pode confundir com otalgia. Eu atendi uma vez uma paciente no consultório que chegou para mim dizendo, olha doutor, eu já fui em 3 otorrinos diferentes, ninguém descobre a minha dor. E aí eu pensei, bom, eu não sou otorrino, eu não sou especialista em ouvido. Se ela passou por 3 especialistas e todos os 3 disseram que ela não tinha nada no ouvido, é porque ela não tem nada no ouvido. Então deve estar vindo de outro lugar. Da onde pode estar vindo? Do único lugar que eles não devem conhecer, do músculo. Na medicina não existe miologista. Existe o cardiologista, que é especialista em coração. Existe o endócrino, que é especialista nas disfunções hormonais. Existe o ortopedista, que é especialista na cirurgia do osso.
mas não existe ninguém especializado em músculo, que seria então conhecido como miologista. Então o músculo é um órgão carente de especialista. Então, se nem especialidade tem, imagina o quanto que se estuda essa história. E aí é por isso que eu fui pensar, bom, se passou em 3 especialistas e ninguém diagnosticou, deve ser alguma coisa que eles não devem conhecer. E aí fui e ela tinha ponto gatilho esternocleidomastoide. Um outro músculo que é muito comum é o trapézio, principalmente o trapézio superior. O ponto gatilho do trapézio superior é o que mais confunde com enxaqueca. Então eu já perdi as contas de quantas vezes que eu vi paciente dizendo: minha enxaqueca está atacada, minha enxaqueca está atacada. Aí eu ia ali, palpava o trapézio e reproduzia a dor. A dor classicamente é ao redor da têmpora aqui e atrás da orelha descendo para o pescoço. Esse é o padrão de dor típico do ponto gatilho no trapézio superior. E o paciente veio com essa história: minha enxaqueca está atacada, minha enxaqueca está atacada. Aí quando eu palpo o trapézio, ai, o que foi? A minha enxaqueca. Eu falei: sua enxaqueca está no seu músculo? Aí a pessoa fica sem graça. Aí você agulha, soltou e assim, cadê sua enxaqueca agora? Aí a pessoa fica assim, o que você fez? Não fiz nada, pode ir embora. Tá. Vou contar mais uma história. Minha enteada, uma vez, ela mora em Tubarão, uma cidade perto daqui, fica 3 horas daqui. Ela tinha 12 anos de idade na época. E ela começou a ter uma dor aqui, uma dor no topo da cabeça e só ali. Eu vou contar quando. Aí ela tinha uma dor só no topo da cabeça. Criança, 12 anos de idade, saudável, não fez nada, não bateu, não caiu. E aquela dor ficava e não melhorava. Passaram-se semanas, passou mais de um mês. Aí já tinham levado ela no posto de saúde, já tinham levado ela no neurologista, no pediatra, já tinham feito tomografia da cabeça da menina e nada de ninguém encontrar o motivo da dor dela. E eu falando para minha esposa: traz ela aqui, traz ela aqui, traz ela aqui. Enfim, 2 meses depois ela veio, eu palpei aqui a musculatura atrás do pescoço, o esplênio da cabeça, e aí reproduziu a dor dela. E aí conversei, ela já confiava em mim, ela permitiu, botei uma agulhinha, soltou e acabou aquela dor dela, nunca mais voltou. Aí agora a minha sogra uma vez começou também um caso parecido, começou com uma dor lombar, depois de ter feito uma faxina em casa. Quem já fez curso comigo sabe como é que é essa história, porque eu sempre faço no paciente simulado o caso clínico dela. E daí ela, depois dessa faxina, começou com uma dor lombar e nada melhorava. Toma remédio daqui, toma remédio dali, nada melhorava. Aí foi no posto de saúde, pediu para fazer o exame veio normal. Foi no ortopedista, pediu para fazer uma ressonância, fez a ressonância normal. E ela continuava com dor. E eu, vem pra cá, 2, 3 meses depois ela veio. E aí eu fui lá, só fiz assim, peguei na cintura dela, apertei ali assim, onde tem o quadrado lombar, reproduziu a dor dela. E de novo, uma agulhada e nunca mais teve a dor. Com relação a dores no joelho, Elenilton está perguntando ali. Eu tive um paciente paciente já um pouquinho mais velho que eu, devia ter seus 48, quase 50 anos de idade, ele era vigilante. Mas era um cara forte, saudável, sadio, ele fazia jiu-jitsu, um cara bem musculoso, você não dava 48, 50 anos para ele. Mas ele se queixava de muita dor no joelho. Olha aí, Isolete. E ele se queixava de muita dor no joelho e estava querendo se encostar por causa disso. Aos 48, 50 anos de idade, difícil a gente não encontrar nenhuma alteração de artrose nos joelhos das pessoas. É muito comum encontrar isso. É que nem encontrar fio de cabelo branco. É muito comum encontrar fio de cabelo branco em alguém que tem 48, 50 anos de idade. Enfim, fizemos a radiografia e tinham lá várias alterações degenerativas no joelho dele. Só que os remédios não estavam resolvendo o tratamento daquela artrose de joelho dele. E aí um dia, convencido de que tinha algo a mais, eu resolvi palpar a musculatura do vasto lateral, do quadríceps. E eis que eu encontrei uma banda tensa que reproduzia a dor dele. E aí ele me permitiu, eu filmei, tem gravado, eu agulhando o músculo dele, e quando eu toco no ponto gatilho, um baita de um twitch. Mas aí esse caso foi um caso diferente. Eu acho que como ele queria ficar afastado do trabalho, ele não voltou mais na consulta. Ele queria ficar com uma coisa dolorosa para poder relatar na hora da consulta com o perito. Mas, enfim, problema dele. Enfim. Outros casos muito comuns. Quando eu viajo do curso, geralmente eu passo o dia inteiro de pé. Primeiro que eu sair de casa, ir até o aeroporto, viajar para tal cidade, depois do aeroporto até o local do curso, depois de dar o dia inteiro de curso, eu não sento em nenhum momento, depois ir andando para o hotel. Então é muito comum, depois de um dia desses, eu desenvolver ponto gatilho nos gastrocnêmios. Só que é muito difícil eu mesmo me agulhar, porque alguns músculos eles não conseguem pela posição que fica.
Mas eu já aprendi, todas as vezes que eu sobrecarrego, que eu fico muito tempo de pé, eu faço o ponto gatilho no gastrocnêmio. O gastrocnêmio tem classicamente 4 pontos gatilho, 2 na lateral e 2 mediais, 2 próximos do joelho e 2 mais para baixo. O ponto gatilho, que é medial e mais distal, ele irradia para a face plantar, para a planta do pé. E ele simula, ele vem com um quadro clínico exatamente igual de uma fascite plantar. E é exatamente o que eu sinto, eu já sei como é que é. Então, essa é uma outra coisa bem comum. O paciente chega, não, eu tenho esporão. Eu falo assim, você sabia que 50% das pessoas assintomáticas têm esporão calcâneo? Ah, não sabia. Pois é. E o esporão não é a causa da dor. A causa da dor na fascite plantar, quando é uma fascite plantar de verdade, é a inflamação que tem da inserção da face no osso, porque tem muita tensão, ela está sob muita tensão ali. E esse excesso de tensão começa a puxar tanto que começa a descolar e inflamar a inserção dela no osso. E aí então o processo inflamatório acaba provocando uma calcificação e começa a calcificar a inserção daquele tendão. E é isso que forma o esporão calcâneo. Então o problema na fasciite plantar é o excesso de tensão. A gente tem que alongar a face plantar. Esse é o melhor remédio. Só que na grande maioria das vezes, acho que 90% dos casos, a dor que é tida como fasciite plantar, na verdade, é um ponto gatilho dos gastrocnêmios. E a gente está tratando. São aqueles casos de fasciite plantar que a gente trata e não melhora nunca. Bom, claro, tem também que corrigir o fator perpetuante, senão a dor realmente pode voltar. Estou pensando mais em alguns casos. Eu não sei se está dando para entender como que tem tantas certezas que nós temos na medicina que, na verdade, a gente aprende depois que não eram. Tá? Deixa eu ouvir vocês aqui agora. Nós já estamos na metade de 7h35. Eu gostaria de ouvir perguntas de vocês. Interagir um pouquinho mais. Não consigo avaliar, estou prestes a me informar. Tenho ainda muitas dúvidas, Sandra. Dúvidas sobre a dor biofacial? O dor miofacial, como eu falei, assim, primeiro que tu tem que conhecer que existe uma coisa chamada dor miofacial. Saber que é uma disfunção neuromuscular, é uma espécie de um nó do músculo, e aquilo ali não vai se desfazer sozinho. Tem que fazer alguma coisa, ou uma compressão isquêmica, um agulhamento, ou um alongamento, calor local, enfim, tem várias práticas diferentes. Eu sou adepto do agulhamento seco, é o que eu mais faço. Depois você tem que saber examinar a pessoa, porque não adianta pedir exame de imagem. E depois tem que saber liberar aquele ponto gatilho e, por último, ensinar o paciente como evitar. Olha aqui a pergunta ali da Mocelin Silvia. E quando tem o pé plano? O pé plano é um fator perpetuante que pode sobrecarregar alguns músculos. Então, se o pé plano é o motivo da sobrecarga e da perpetuação da dor, aí eu aconselho procurar um bom fisioterapeuta que tenha feito algum curso de podoposturologia para ajudar a formar uma palmilha específica para corrigir esse pé plano. Botox do ponto gatilho eficiente. Boa pergunta, Gabriel. Vamos lá. O Botox, a toxina botulínica, ela é muito conhecida para usar na estética, mas na fisiatria ela é muito utilizada para tratar as espasticidades. Então, por exemplo, o paciente que teve um AVC e agora está com a musculatura do braço toda tonificada, não consegue relaxar. Então, nesses casos, eles aplicam a toxina botulínica para soltar o braço. Nos casos de pontos gatilhos recorrentes ou que não recuperam apenas com agulhamento seco ou que são resistentes ao tratamento, não é comum, mas existe, aí sim está indicado fazer infiltração com toxina botulínica. Por exemplo, no piriforme. O músculo piriforme é um músculo que pode acabar perpetuando muita dor, se não for agulhar, até porque é o músculo mais difícil de agulhar. E aí, nesses casos, pode infiltrar a toxina botulínica. E se isso não resolver, chega ao ponto até de fazer a secção do músculo. Corta fora o músculo para parar de comprimir o nervo ciático, que seria uma causa secundária da dor. Então, a compressão do nervo ciático pela contratura do piriforme poderia, então, ser o motivo da perpetuação da dor radiculopática, né? Olha aqui, Lisiane perguntou uma coisa muito interessante. Epicondilite. Epicondilite pode estar sendo mal diagnosticado. É muito comum epicondilite, principalmente quem faz trabalho manual. A gente vê pessoa que trabalha com faxina, tem que torcer o pano, tá toda hora contraindo a musculatura, ou quem tem que parafusar parafuso toda hora mexendo com a chave de fenda, acaba forçando muito. Então, epicondilite é uma causa muito comum de tendinose, de inflamação crônica do tendão. Por quê? Porque
fica difícil fazer repouso para a musculatura extensora do punho. Estou falando da epicondilite lateral no caso. Acontece que uma inflamação local pode acabar irritando a musculatura ao redor e provocando a ativação de pontos gatilhos que estavam latentes. Nós temos duas condições para o ponto gatilho. Eles podem estar latentes, estão dormindo, hibernando, não estão fazendo nada. Aí você um dia começou a fazer uma coisa que não está habituada, começou a mexer muito com aquele músculo e aquele ponto gatilho acordou, tornou-se ativo. Os pontos gatilho latentes não fazem nada, mas se eu apertar eles, eles vão disparar aquela dor. Os pontos gatilhos ativos disparam a dor espontaneamente e são esses que a gente tem que tratar. Então, quando a gente tem uma inflamação local, seja ela uma epicondilite, uma artrose femoropatelar, ou seja lá qualquer que seja, o processo inflamatório tem a liberação de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias podem irritar a região ao redor delas e então ativar pontos gatilho. Outra pergunta muito bacana, Gleice. Diferença entre ponto gatilho e fibromialgia, uma coisa muito confundida isso. A fibromialgia, a pessoa tem uma sensibilidade no corpo todo aumentada. Então, em mim, se você pegar e der um peteleco na minha pele, pode ser que eu não sinto nada. Mas pegar uma pessoa com fibromialgia, se você der um peteleco, pode ser que isso provoque algum grau de dor nela. Então é o corpo todo, é um estado de sensibilidade alterado, então é uma alteração da nocicepção, tá? E não é específico a nenhum tipo de músculo, não tem contratura muscular, não tem ponto gatilho. O ponto gatilho é um nó dentro de um músculo específico, claro, pode acontecer em vários, mas geralmente é um só, e que produz um padrão de dor, que é só de um lado do corpo, é assimétrico, nunca ouvi falar de ponto gatilho bilateral ao mesmo tempo, pode até acontecer, não é impossível, mas eu nunca ouvi falar, então é bem diferente uma coisa da outra. O problema da fibromialgia tem a ver com a interpretação que o cérebro faz da nocicepção, então uma alteração da nocicepção, que está mal interpretada pelo cérebro. É como se aqui dentro estivesse frio pra caramba e eu tô suando com calor. Assim, alguma coisa está errada com esse cara, né? Porque o ambiente está frio, não é o ambiente que está errado, é eu que estou com algum problema. Então, na fibromialgia, uma alteração da nocicepção. O ponto gatilho é o encurtamento da musculatura. É como eu disse, parece uma cãibra que não solta, você tem que ajudar o paciente a soltar aquela cãibra. Então, não adianta o agulhamento seco. Na fibromialgia, você vai botar agulha onde? No corpo todo? No agulhamento seco para colocar a agulha somente em cima do ponto gatilho que está provocando aquela dor. Não adianta sair agulhando tudo. Seria a fasciotomia, Gabriel está perguntando. A fasciotomia é um procedimento cirúrgico de secção da fáscia. E a gente sempre deixa como última tentativa de tratamento, quando tudo já falhou. Então, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, na própria fascite plantar, na síndrome do piriforme, a gente sempre deixa a cirurgia como última forma de tratamento. A gente tenta de várias outras formas. O que eu vejo como problema é que, na grande maioria das vezes, esses pacientes candidatos à cirurgia não tiveram um médico que cogitou a possibilidade daquela pessoa ter uma dor miofacial. E aí, então, ninguém investigou. Talvez muitas cirurgias poderiam ser evitadas se a pessoa que estivesse examinando tivesse lembrado da possibilidade daquela dor ser desencadeada por um ponto gatilho. Na síndrome do piriforme, o sinal de Laseg pode dar positivo? Normalmente não. Como diferenciar de satalgia? Veja bem, a síndrome do piriforme é uma compressão do nervo ciático no foramen por onde passa o piriforme. O que acontece? Um estado inflamatório do músculo, inflamação é dor, rubor, calor e edema. Então ele incha e nisso ele comprime o ciático e aí então dá aquela dor neuropática irradiada por todo o trajeto da perna até a planta do pé. O teste Laseg, que é a elevação da perna estendida, ela visa fazer o quê? Ela visa tracionar toda a raiz do nervo e o cordão medular. Por quê? Porque se tiver uma hérnia no meio do caminho, aquela raiz, que quando tracionada, vai ser jogada contra aquela hérnia e aí vai reproduzir a dor, certo? Então, como diferenciar de ciatalgia por essas manobras semiológicas? Teste Laseg, teste Bragard, teste Slump e até pelas características da maneira como a pessoa tem. Se ela tem a síndrome do piriforme, se você for ali atrás no piriforme, apertar ele, você vai reproduzir a dor do paciente.
E ele, claro, se tem uma inflamação no músculo, a pessoa vai referir que tem uma dor inflamatória, uma dor que não irradia. Então ela vai referir uma dor bem no meio do glúteo dela, que é bem ali onde passa o piriforme. E que apresenta muitas patologias há muito tempo. Provavelmente perdeu a oportunidade de ser tratada lá no início ou de corrigir o fator perpetuante lá no início. Porque algumas dores vão se acumulando. Tratar dor não é tão simples e cartesiano como pode parecer. Classicamente, a IASP, International Association for the Study of Pain, ela classifica 3 tipos de dores. Nós temos a dor nociceptiva, que eu já falei, tem a dor neuropática, que é quando tem algum problema na condução do sistema nervoso, e tem a dor nociplástica, que é uma alteração da nocicepção. Então é aquela dor que não tem nenhum estímulo e nenhuma lesão do sistema nervoso. No caso a fibromialgia, no caso a dor miofacial, no caso a dor funcional. Então tem várias outras. Então como é que foi a pergunta? Me perdi. Tendinite bilateral. Assim, então a IASP tem vários tipos de dor. Tratar dor não é tão simples, lembrei, minha forma de raciocínio. Algumas dores têm um pouco de cada. Então algumas pessoas podem ter iniciado com um processo inflamatório, uma tendinite, por exemplo. Daí não tratou essa tendinite de forma adequada e com o tempo começou a calcificar aquele tendão. E daqui a pouco começou a provocar uma artrose. E essa mais inflamação ainda começou a ativar pontos gatilho. E de tanto tempo sentindo dor, começou a sensibilizar o sistema nervoso central, fazendo uma centralização da dor e a cronificação da dor. E aí então você tem uma pessoa que tem vários componentes diferentes de várias dores. Sem falar no componente emocional e no cognitivo, que também são afetados pela dor, lá em cima no cérebro. Então, vai fugir um pouco do escopo dessa aula. O objetivo da gente conversar hoje aqui era no que mais que eu posso pensar ou quando que eu vou pensar em dor miofacial. Então, talvez a melhor dica que eu possa dar é isso. O paciente tem dificuldade de descrever o que ele está sentindo. Quando você pergunta que tipo de dor que é, uma dor em pontada, uma dor em aperto, uma dor em queimação, como é que é essa dor? É uma dor assim, sabe? Não sei. É uma dor tipo, uma dor que é uma dor maluca, sabe? Não estou entendendo. É uma dor esquisita, uma dor que dói. Tá, já entendi que está difícil de explicar. Então essa é uma dica. Outra. Mas a dor começa aqui, dá 2 voltas na orelha, passa pro lado de cá, vem pro meu bumbum, passa pela frente e para aqui no meu pescoço. Não faz sentido a sua dor? Não tem nem pé nem cabeça, ninguém consegue entender? Desconfia. Tomei tudo quanto é tipo de remédio. Tomei anti-inflamatório, relaxante muscular, anticonvulsivante, opioide, nada resolveu minha dor. Desconfia. Fiz tudo quanto é tipo de exame, ultrassom, raio-x, ressonância, tomografia, ninguém sabe o que eu tenho. Desconfia. Então, olha só, vai juntando as peças do quebra-cabeça. E aí depois do exame físico. Se tem ponto gatilho, a musculatura está encurtada. Se está encurtada, você vai testar a amplitude de movimento. Então, por exemplo, no pescoço, deita a cabeça para um lado, deita a cabeça para o outro. E o paciente pode dizer, olha, quando eu deito para esse lado, eu sinto repuxar aqui. Bom, o que está repuxando? Deve ser o músculo. E aí então vamos palpar. E aí, se na palpação você encontrou uma musculatura tensa, e se nessa musculatura tensa, nesse músculo tenso, quando você apertou, reproduziu a dor do paciente, aí pode-se dizer que você está diante de uma dor miofacial. Mas as dicas que eu trouxe para vocês é que talvez seja o mais importante, porque é difícil decorar todos os padrões de dor miofacial diferentes. Mas se você desconfiou, por exemplo, olha só, uma senhora de idade que eu acompanho, tinha 81 anos de idade, ela teve um AVC no ano passado, mas estava muito bem, assintomática e não ficou com nenhuma sequela do AVC. Um dia, do nada, ela acordou com dor apenas no segundo dedo do pé direito dela, só no dedo. Não bateu, não forçou, apenas começou a doer. Do nada, só no dedo. E aí eu pensei, bom, é uma dor esquisita, não faz o menor sentido, a história não casa. Vamos pensar em dor miofacial. O que eu fiz? Entrei no Google, dor miofacial pé. E eis que eu encontrei que tinha um músculo na perna dela, que a dor era referida no dedo do pé dela. Foi uma agulhada, acabou a dor dela. Então, quando você escutar uma queixa que não faz sentido, quando o paciente disser que ninguém sabe o que ela tem, quando ela tiver dificuldade de descrever o que ela está sentindo, quando ela não sabe como que aconteceu, é uma dor que não tem nada que desencadeia ou que alivia. É uma dor que pode vir quando a pessoa está sentada vendo televisão, quando está deitada dormindo ou quando ela está fazendo exercício. É uma dor espontânea e que incomoda muito
Desconfia. Desconfiou? Vai no Google, dor miofascial mão, dor miofascial ombro, dor miofascial joelho. Bota lá nas imagens, vocês vão ver vários desenhos diferentes. E aí então vai palpar aquela musculatura onde deve estar o ponto gatilho. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa. Então essa era a dica que eu queria trazer para vocês aqui. A minha missão é sempre de estar informando o maior número de pessoas possível para saber que existe essa coisa chamada dor miofascial. Para quê? Para que a gente consiga diminuir um pouco a quantidade de pessoas que sofrem desnecessariamente. Tem milhares e milhares e milhares de pessoas com dor crônica sem a necessidade. Aquele caso do Sushi Man que eu falei, ele estava há 10 anos com dor. E foi 2 semanas de tratamento e acabou, ele nunca mais teve. A gente ficou amigo pessoal, até hoje eu falo com ele. Então, é uma coisa importante de ser. Tem uma causa social por trás. A gente precisa ajudar essas pessoas que estão sofrendo por aí e também ajudar os profissionais da área da saúde que não tiveram a oportunidade de conhecer essa coisa chamada síndrome dolorosa miofascial. A notícia precisa ser espalhada. E é por isso que eu faço essas transmissões, essas notícias, eu faço esse canal, justamente para estar conscientizando o maior número de pessoas possível. Gente, estamos chegando no final, temos mais 6 minutos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos ver se eu consigo responder. Um ponto gatilho pode voltar a ficar latente? Sim, se eu fizer alguma coisa com relação a ele. Então, quando eu desativei aquele ponto gatilho, eu desativei. Ou ele pode com o tempo voltar a se formar, mas na forma de latente. O ponto gatilho latente é que pode se tornar ativo em qualquer época da vida. E nós temos, todos, sem exceção, todo mundo tem ponto gatilho pelo corpo inteiro. Só que a maioria é latente. E em várias situações, em cenários diferentes, eles podem se tornar ativos. Daí alguém me perguntou assim, e qual é a principal causa disso? Tem várias causas, mas eu posso citar as 4 disparadas, as mais comuns. Má postura, sobrecarga, movimentos repetitivos e sedentarismo. Essas causas são disparadas as principais. Então, enquanto não levantar a bunda da cadeira e começar a fazer uma atividade física, começar a ajeitar sua postura, começar a prestar atenção em como que você faz os movimentos, não se sobrecarregar, as dores vão perpetuar, vão continuar. Tá? Como você trabalha a educação em dor com os pacientes, um a um. A cada paciente que chega, eu tenho cuidado. Porque é o seguinte, como médico de família, eu atendo sempre os mesmos pacientes. Eu tenho um total de aproximadamente 5.000 pacientes. E são sempre os mesmos. Então, um a um, eu vou ensinando e explicando isso daí. Porque eu sei que ele chegando em casa, as pessoas que viram ele sair de casa mancando e agora voltam, eles veem ele voltando para casa livre, leve e solto, vão perguntar o que aconteceu. E aí eles vão poder contar em casa. E com o tempo, essa notícia naquela área que eu estou atuando começa a se espalhar, as pessoas começam a entender melhor. Então a educação em saúde, explicar que existe essa coisa e que não é uma coisa grave, que não é um tumor, que não é um câncer, que dá para tratar com uma agulha e não precisa ficar se entupindo de remédio, de um a um eu vou explicando. Eu já estou na mesma equipe de saúde da família, já vai fazer 6 anos. Então com o tempo a gente começa a ver que tem gente, doutora, precisa daquela agulhinha de novo. Então já mudou. Nem que seja, se 10% dos meus pacientes já começa a pedir agulhamento ao invés de remédio e exame, já foi uma baita diferença. O ponto gatilho que não causa dor deve ser desativado? Não, não precisa. Você até pode, mas sem necessidade. É que nem você perguntar se é o fio de cabelo que ainda não é branco, precisa ser arrancado? Não. Um dia ele vai ficar branco, se você quiser arrancar, arranca, mas não precisa. O ponto gatilho latente não faz nada, tá? Só tem que desativar o ponto gatilho ativo. Por quê? Porque ele está provocando dor. Se você não quer agulhar, tudo bem, só curte a tua dor, vai ficar ali. Massagem oficial tem a mesma resposta que agulhamento? Na minha prática, não. Eu não vejo, tá? Pode ser que tenha alguma pessoa especializada em manipulação e técnica que consiga ter o mesmo resultado. Eu não vi. Eu já tentei várias vezes, eu experimento, às vezes o paciente tem medo de agulha, eu experimento fazer compressão isquêmica, mas a resposta é diferente. Com agulhamento é outra coisa, tá? Ventosa pode resolver? Pode também. Não tenho experiência suficiente com ventosa para dizer que é top de linha, mas poder pode. O meu dedo mindinho do nada começou a doer. Ele trava quando fecha a mão. Aí tem uma outra coisa. Ele trava e você tenta abrir, o dedo fica preso, ele fica assim, por exemplo, né? Ou então no caso assim, aí você tem que ir lá e soltar. Isso pode ser uma outra coisa chamada
Contratura de Dupuytren, perdão. Contratura de Dupuytren é um espessamento do tendão que na hora que ele tem que passar por dentro da bainha ele trava ali. Isso aí tem que ver, porque tem tratamento, mas tem que tratar logo para não deixar cronificar e depois ter que passar por uma cirurgia, tá? Eu digo nocicepção versus sensibilização. O doutor explica para eles, porque muitos estão, mas sentem medo. Assim, falar termos técnicos com quem não é da área de saúde é meio complicado, porque você começa a usar umas palavras que nunca foram escutadas e aí começa a confundir. Então, quando eu estou conversando com o paciente, com alguém que não é da área da saúde, eu evito ao máximo usar jargão técnico. Eu não falo nocicepção. Eu falo, tem um nervinho aqui que produz, que recebe estímulo e manda lá para o cérebro que vai interpretar. Eu uso um linguajar bem mais simples assim. Certo? Gente, estamos chegando no final da nossa live, vou ter que encerrar por aqui. Esse vídeo que está gravando, eu estou gravando ao mesmo tempo com meu laptop aqui embaixo do meu celular. Eu estou gravando e vou deixar no canal do YouTube, quem quiser assistir novamente depois, eu vou mostrar para alguém. E eu espero que tenha sido útil, que vocês possam agora começar a pensar em outros diagnósticos, além de bursite e tendinite, e entender que nem tudo se resolve com o anti-inflamatório ou com o comprimidinho. Algumas coisas se resolvem de formas diferentes e uma delas é técnicas manuais, no caso a compressão isquêmica, ou de agulhamento, que funciona muito. É um assunto muito importante, é a principal causa de dor crônica na atenção primária e é um caso muito pouco ensinado e muito pouco falado. Alguma vez vocês já viram alguma reportagem do Jornal Nacional falando sobre dor miofascial? Ninguém fala. E esses jogadores de futebol que estão correndo, de repente sentem uma lesão na perna e aí tem que ficar afastado tanto tempo. Eu tenho um colega meu, médico acupunturista, que ele é médico do clube de futebol do Avaí. E ele pega os jogadores de futebol profissional que saem mancando e dá uma agulhada, o cara volta para o campo na mesma hora. Então é um assunto muito importante que precisa fazer. Então tá, pessoal, encerrando por aqui. Então, muito obrigado pela participação de todos. Um bom resto de domingo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.